Seja bem-vindo ao canal Gotinha Diária para mais um devocional com o livro Café com Deus Pai, e o tema de hoje é Obedecer faz você viver o propósito. Em Lucas capítulo 5, versículo 4 está dito: Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Bom, os simples pedidos de Deus para nós são muitas vezes trampolins para maiores bênçãos em nossas vidas. Embora possamos considerar esses eventos menores sem importância, o Senhor os vê como algo importante. O apóstolo Pedro é exemplo de um homem que deu pequenos passos que o levaram a um grande destino. Quando Jesus pediu a Pedro que lançasse as redes, o pescador poderia ter dito que não. Afinal, ele dedicara uma noite inteira de trabalho e provavelmente estava exausto. Contudo, ao dar esse pequeno passo, Pedro recebeu um assento na primeira fila para ouvir o melhor professor do mundo e começou uma aventura transformadora. Embora o primeiro pedido de Jesus fosse bastante comum, sua sugestão desafiaria tudo o que Pedro sabia ser lógico. Ir para águas profundas ao meio-dia era ridículo para esse especialista em pesca. Às vezes, o Senhor nos pede para fazer o que parece irracional aos olhos humanos. Devemos lembrar que o Senhor trabalha dentro daquilo que é legítimo, mas no sobrenatural, pois Ele não está preso aos limites que nos são impostos. Se Pedro tivesse recusado esse pedido incomum, ele teria perdido uma grande experiência em sua vida, e não me refiro apenas à pesca. Esse milagre abriu os olhos de Pedro para avistar o Messias que havia sido prometido desde antes da fundação do mundo. Não perca a grande aventura. Mesmo quando seus caminhos parecerem irracionais, siga-o fielmente e um novo destino se revelará diante dos seus olhos. A frase do dia é: há coisas que você não vai entender, apenas obedeça. #obediência. Bom, a obediência é vista como uma virtude transformadora e capaz de nos conduzir a experiências extraordinárias. Pensa comigo. O texto diz que quando Jesus acaba de falar, ele diz para Pedro avançar para águas mais profundas e lançar as redes para a pesca. Aqui, Jesus está se dirigindo a um pescador experiente e o instrui a lançar as redes novamente, mesmo após uma noite inteira de pesca infrutífera. Quando a gente observa esse texto, somos instigados a refletir sobre a atitude de Pedro diante do comando de Jesus. Mesmo diante de suas dúvidas e experiência prévia que apontava para o fracasso, ou seja, Pedro tinha passado a noite no mar, não tinha conseguido nada até então e, como um bom pescador, ele sabia que a maré não estava para peixe. Porém, mesmo sabendo disso, ele decide obedecer. E sua resposta, ou melhor, sua obediência revela uma confiança profunda em Deus que estava diante dele. Pedro é um exemplo para nós, pois ele coloca Jesus acima de sua frustração por não ter conseguido nada, e mais, coloca Jesus acima de suas experiências, sensações e sentimentos. Que exemplo maravilhoso é Pedro para nós. E assim como Pedro, muitas vezes nos encontramos diante de situações em que o nosso conhecimento e experiência indicam um caminho diferente daquele que Deus pede para a gente trilhar, vamos dizer assim. E é engraçado que a experiência de Pedro o conduzia a um ponto final na sua jornada de trabalho. Acabou, perdi meu tempo, não tem mais jeito. E o caminho de Jesus era: ainda não acabou, o meu tempo é diferente do teu, comigo no barco tem jeito sim. Escute bem essas palavras e guarde-as em seu coração hoje. Ainda não acabou, o meu tempo é diferente do teu, comigo no barco tem jeito sim. E são em momentos assim em que somos colocados entre nossas experiências e sensações e o que Jesus diz a respeito, que a verdadeira obediência se revela como um ato de fé e confiança na nossa vida. E devemos ter fé, devemos confiar, devemos obedecer a Deus, pois Ele sabe o que está gerando através da nossa obediência. A obediência é uma entrega total de si mesmo, uma renúncia do ego e uma confiança inabalável nas promessas de Deus. A obediência genuína nos faz ter um relacionamento íntimo com o Criador. Pedro obedeceu e foi para um lugar de intimidade com Jesus.
Saiu do meio da multidão que sempre, ou melhor, muitas das vezes representa superficialidade e foi para um ambiente de intimidade onde as águas são mais profundas. E mais, a obediência me faz ter uma relação de amor e dependência de Deus. Esse foi o momento em que tudo começou entre Pedro e Jesus. E mais, quando Pedro obedece, um milagre acontece. As redes que estavam vazias agora transbordam de peixes. E é tão bom quando obedecemos e os nossos olhos veem o fruto da obediência no imediato, não é verdade? Porém, é importante lembrar que nem sempre é assim. Às vezes não é no imediato, mas no caminho que o fruto da obediência se torna visível. A Bíblia fala de 10 leprosos que clamaram a Jesus por cura. E Jesus lhes dá uma ordem e eles a obedecem. E no meio do caminho, enquanto estavam obedecendo, foram limpos. E eles receberam a bênção deles e eles viram o fruto da obediência deles. Outras vezes é com o tempo que veremos o fruto da obediência. A Bíblia diz que Deus fala a Davi sobre a vida que ele deveria levar a partir daquele momento. Davi obedece a Deus, aceita o desafio, mas foi ver a concretização ou o fruto da obediência somente anos depois. Devemos estar cientes de que a obediência traz frutos, ou, usando o termo do texto lido hoje, traz peixes para a nossa rede. Porém, às vezes é a curto prazo e aleluia por isso. Às vezes pode ser também a médio prazo e aleluia por isso também. E às vezes é no decorrer dos anos, ou podemos dizer a longo prazo e aleluia por isso também. Digo isso porque não é sempre que as coisas acontecem no imediato. E você pode até se frustrar com Deus se não entender isso. Mas eu quero dizer algo muito importante para você hoje. O tempo dele é perfeito. Nosso alvo é a obediência. Independente do tempo que vai levar até a concretização do propósito ou a realização da pesca milagrosa, temos que persistir na obediência. E quando decidimos obedecer, mesmo quando tudo parece contrário, Deus age em nosso favor. Deus faz o impossível acontecer. E sabe mais? Obedecer significa também confiar que a sabedoria e os propósitos divinos são superiores aos nossos próprios entendimentos, vamos dizer assim. E nessa perspectiva, a obediência transcende os limites de apenas cumprir mandamentos. Se torna um estilo de vida baseado na busca pela vontade de Deus. É uma jornada de entrega contínua, em que renunciamos às nossas vontades em prol do que é melhor e mais elevado. Que possamos confiar plenamente nas palavras e orientações de Deus. E isso, mesmo quando o mundo à nossa volta parecer nos levar a um rumo oposto. Pois é na obediência sincera e confiante que encontramos a verdadeira transformação e o cumprimento dos propósitos divinos em nossas vidas. Tenha um dia abençoado, meu irmão.